A maioria dos homens tentam conquistar uma mulher com palavras e coisas racionais. Mas o que realmente cria uma conexão profunda com qualquer mulher e com qualquer pessoa são as perguntas certas. As perguntas atravessam a máscara de qualquer pessoa. Todo mundo tem máscara. E só as perguntas e as emoções certas conseguem atravessar essas máscaras. Você quer que uma mulher confie em você? Verdadeiramente? Você quer que uma mulher deseje você? Você quer que ela te responda? Você quer que ela se entregue pra você e realmente queira você e mais ninguém? Então para de tentar impressionar a mulher com frase pronta e começa a provocar ela com perguntas e emoções. Para de tentar impressionar ela com papinho merda e com coisas racionais materiais e comece a gerar emoções com as perguntas certas. Esse vídeo aqui é um manual. Um manual sobre como você pode destravar a mente feminina. Não para manipular, mas para acessar o que ninguém mais acessa. Para entender por que às vezes ela parece fria, confusa ou até fechada. E porque de repente ela muda quando você acerta uma pergunta que abre espaço para ela ser o que é de verdade. O que você vai ver hoje, como todos os vídeos do Fê de inteligência social e conquista, é muito mais profundo do que as merdas que você vê por aí. Hoje você vai entender algo que a maioria dos homens morre sem perceber. As mulheres não querem alguém que fale bonito, cara. Elas querem alguém que ajude elas a se sentirem compreendidas. E também a se entenderem melhor. E isso só acontece quando você para de tentar ser interessante e começa a ser interessado. Esse poderia ser o título do vídeo, inclusive. Pare de tentar ser interessante e seja interessado, que isso basta para as mulheres, mas interessado de forma intencional. Eu vou te explicar uma coisa. Sabe por que ela parece distante às vezes? Parece não te responder? Sabe por que às vezes parece que ela te responde com ironia, como se não ligasse pra você? E você não entende exatamente por que ela tá agindo dessa forma? Sabe por que isso acontece? Porque a mente feminina é um labirinto. E não porque elas querem esconder algo de você. É porque elas foram ensinadas a se calar, a não parecerem intensas demais, emocionadas demais, carentes demais ou promíscuas demais. Elas aprenderam a se proteger fingindo que nada está acontecendo. Então elas criam um escudo. E o mundo inteiro reforça isso. A mulher precisa ter esse escudo para se proteger dessas intenções de homens. A verdade é que toda mulher carrega perguntas sem resposta, histórias mal resolvidas, medos que nunca foram colocados para fora, desejos que ela nunca teve coragem de admitir. Toda mulher carrega isso com ela. E você sabe o que destrava tudo isso? Não é carinho, não é excesso de atenção, não é presença, sabe, intensa. É a pergunta certa, na hora certa, feito por um homem que sabe ouvir essa mulher sem julgar. A maioria dos homens nunca fez uma mulher se abrir de verdade. Eles não criam espaço para isso. Eles tentam mostrar o quanto são bons, o quanto são ricos, confiantes, inteligentes. Olha meu celular, olha meu carro, minha conta bancária, porque eu sou empresário, blá, 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 racional, racional, racional. Mas esquecem que a mulher se conecta quando ela sente que pode ser vulnerável. Esse é o equilíbrio do masculino e feminino. Mulher é o ser receptor, homem é o ser penetrante, certo? Isso não é o Fê que tá falando, isso é pura biologia. Né? Ou você já viu um óvulo correndo atrás de um espermatozoide. Isso não acontece, né? Então você não deve reclamar. Ai, porque a vida é muito cruel. Eu tenho que fazer tudo. Eu tenho que chamar pra sair, eu tenho que pagar a conta pra essa mulher, eu tenho que fazer tudo pra ela. Sim, cara, mas é assim que funciona. Isso se chama cavalheirismo, isso se chama masculinidade. Você já viu um pavão? Eu acho que se o pavão ele fosse racional, e ele tivesse a inteligência do ser humano hoje, ele provavelmente estaria fazendo um vídeo no TikTok falando que é um absurdo as pavoas não gostarem mais das cores das penas dele. Porque cada vez elas estão mais exigentes. Olha o tamanho da minha pena. E parece que nada é o suficiente. Porque eu fui uma vez e mostrei para pavoa as minhas penas coloridas. E parece que ela não gostou e quis o cara com uma pena muito maior do que a minha. E com uma coloração diferente. O roxo tá em alta. A minha é verde. Que merda. As mulheres são cruéis. Existe um rito
um ritual de acasalamento em todas as espécies do reino animal. Todas, sem exceção. E eu gostaria muito que você me mostrasse um ritual de acasalamento onde a fêmea tá querendo se mostrar pro macho. Onde a fêmea tá chamando o macho para sair. Onde a fêmea tá tendo que convencer o macho. Se eu não me engano, existe uma espécie onde a fêmea é o ser totalmente dominante na hierarquia social. E essa espécie é uma das mais cruéis que existem. É a hiena, cara. Sabia disso? A hierarquia das hienas é formada majoritariamente por fêmeas. As fêmeas são maiores do que os machos. E os machos sofrem muito dentro da matilha, do bando, né? Matilha de lobo, bando, acho que é de hiena. Eles sofrem muito, cara. Eles têm que se provar para as fêmeas na hora do ritual de acasalamento. A fêmea normalmente escolhe o melhor macho ou o menos idiota. E depois que ela cruza com o macho, ela fez o trabalho e manda ele embora, tá? A hiena é a espécie mais feminista que existe, certo? E ninguém dá moral pra ela. Cara, de resto, se você for olhar o mundo animal, todas as espécies, cara, é muito difícil você ver a fêmea tentando chamar a atenção do macho e sendo o ser penetrante, o ser dominante, o ser da ação e da atitude. A masculinidade, no nosso caso, não é diferente. Nós somos animais racionais, inteligentes, mas acaba que talvez excesso de inteligência não significa sobrevivência. Talvez o motivo da gente ser inteligente demais seja o motivo da gente talvez se extinguir futuramente. Isso é minha opinião, tá? A gente é tão inteligente, mas tão inteligente, que a gente acaba racionalizando demais e transformando os ritos naturais, sabe, em algo complexo, injusto, egoísta e movidos a ego. Então o homem começa a reclamar que ele tem que pagar conta, o homem começa a reclamar que ele tem que fazer tudo, a mulher começa a reclamar que ela tem que ser submissa ou delicada demais, porque ela não quer mais ser delicada, ela quer se comportar como um homem, mas ao mesmo tempo ela se comporta como um homem que é o pior tipo de homem, com essa percepção ou falsa percepção de igualdade, e o homem é a mesma coisa, começa a querer ser tratado como um princeso, como um donzelo, porque ele merece, porque que ele tem que fazer tudo. Enfim, quando você entende essa dinâmica de masculino e feminino, você começa a perceber que você é o ser dominante, o ser penetrante, e que do mesmo jeito que a mulher joga o lenço e você vai, do mesmo jeito que ela mostra, expõe o pescoço, joga o cabelo como um convite e você vai, do mesmo jeito que ela abre a perna e você vai, você precisa ser esse cara na hora de se conectar com uma mulher. O cara que vai, o cara que, de forma intencional, guia a conversa ao mesmo tempo, que gera as emoções certas para se conectar e abaixar as barreiras dessa mulher. A natureza feminina é uma natureza que não é tão complexa assim. A mulher quer se sentir protegida, ela quer se sentir segura e ela quer sentir que ela pode ser vulnerável. Apesar de muitas mulheres hoje falarem de formas agressivas, de formas dominantes, certo? Normalmente a mulher mais dominante, que se diz a mais reservada e guerreira e, porra, eu faço tudo, tudo que um homem faz eu posso fazer. Normalmente essa é a mulher que chora no banho. Normalmente também um homem que se diz que é foda, que é alfa, que não gosta de mulher e que mulher não serve, que ele não vai casar, é o cara que já sofreu por uma mulher e chora no banho. No caso dos dois sexos, existem essa guerra de ego e egoísmo, onde as pessoas se sentem ressentidas ou frustradas com os relacionamentos devido a escolhas erradas e acaba culpando o sexo oposto pela própria incapacidade ou pelo próprio sofrimento mal resolvido. Mas o ponto que você tem que entender aqui é: todo mundo tem as suas barreiras. E quando se trata de mulher, o feminino em si, ele é um ser vulnerável, porque precisa ser vulnerável. A mulher é maravilhosa porque ela recebe vida, ela que dá a vida, ela que dá a luz. É um ser maravilhoso, que é feito para ser mais delicado, que é feito para ser mais emocional, porque a natureza é assim. Ela que faz carinho no filho, ela que cuida do filho, ela que vai, sabe, cuidar do filho de uma forma que o pai nunca vai conseguir, de uma forma delicada e emocional. O nosso papel dentro da relação e criação de um filho, por exemplo, é outro, diferente da mulher. Então, você precisa entender que a mulher, apesar de falar de forma racional, que é guerreira, que é super resolvida,
Ela só quer se sentir protegida e sentir que pode ser vulnerável com o homem certo. Então as perguntas que eu vou te mostrar aqui são perguntas que você pode fazer de forma tranquila, de forma leve, tá? Em uma conversa, de forma natural. São perguntas abertas que você vai gerar um tipo de pensamento e até tensão sexual, mas que vai definir a dinâmica desse relacionamento que você quer construir com ela. Tá bom? Vamos lá. A primeira pergunta é: você sempre foi assim ou você teve que aprender a ser desse jeito? Olha só, você solta essa quando ela demonstrar alguma força, independência ou frieza com você. O impacto dessa pergunta é muito poderosa. Ela automaticamente te dá uma história de algum bastidor e você aciona a vulnerabilidade. Isso cria um clima leve, íntimo e basicamente você está dizendo: eu quero saber o que tem por trás dessa máscara que você mostra. Você sempre foi assim ou a vida te tornou assim? Você entende? Isso faz ela quebrar a barreira e mostrar que você é um cara diferente sem falar que é diferente. Segunda pergunta: você confia fácil ou esconde bem quando tá com medo? Essa pergunta tem que ser natural. Em qualquer papo sobre relacionamento ou confiança ou vida. Normalmente eu lançaria essa pergunta quando ela tá prestes a tomar uma decisão importante ou tá num momento delicado da vida. Isso ativa o lado emocional dela. Se ela te responder de verdade, o clima já vai mudar. Ela vai pensar: cara, esse cara percebe as coisas que os outros normalmente não notam. Inclusive, todas essas perguntas são feitas para você explorar de forma mais profunda as emoções e a vida dessa mulher, para que ela entenda que você é um contraste, né? Você criar aquele efeito que a gente chama de efeito contraste, que é aquele efeito psicológico que você gera quando você mostra que você é diferente de todos os caras que ela já se relacionou, porque você é um cara mais profundo que pergunta as coisas mais profundas e se interessa por ela também. Terceira pergunta é: o que ninguém sabe sobre você, mas deveria saber? Isso sutilmente dá uma intimada nela de forma natural e faz ela buscar algo profundo sobre ela que nunca falou pra ninguém. Se ela responde, ela já se abriu emocionalmente só pra você. Essa é perfeita pra você deixar no ar essa pergunta e manter a atenção. Normalmente uma conversa mais profunda e íntima também. Beleza? Quarta pergunta: você sente que consegue relaxar de verdade com alguém ou sempre tá meio que no controle? Essa é ótima. Você coloca ela contra a parede de forma muito sutil, certo? Fazendo ela pensar em como que ela se porta com a maioria dos homens. Deixando claro que você tá percebendo que ela tá tentando manter o controle, mas você tem energia suficiente para fazer ela baixar a guarda e mostrar para ela que você quer estar no controle e que tá tudo bem ela se entregar para você. Ela não precisa estar a todo momento no controle. A quinta pergunta é: você já teve alguém que te olhou de verdade? Essa é curta e poderosa, cara. Não fala de físico, não fala de presença, não fala de nada. Só fala sobre se entregar. Se ela hesitar para responder, você já tá entrando no coração dela e ativando algo muito profundo por ela imaginar que talvez você possa ser esse cara. A sexta pergunta é: você gosta de ser guiada ou é do tipo que precisa estar no controle o tempo todo? Mais uma pergunta perfeita para você criar atenção, sem vulgaridade, tá? Fala de comportamento puro, mas insinua algo a mais. Ela vai rir, obviamente, talvez, vai jogar de volta, mas a cabeça dela ela já viajou. Ela sabe que você sabe. E esse é o ponto, tá? Todas as perguntas aqui são muito sutis. E tudo isso pode parecer simples para algum, tá? Você pode estar vendo essa pergunta agora e tá falando: pô, Fê, parece simples demais, mas não é, cara. Tudo é sutil. A conquista, na verdade, é muito sutil. Eu não gosto da conquista óbvia, porque deixa de ser conquista. Se torna um convencimento, uma persuasão, uma venda racional. E não é isso que você faz. Quando eu falo se gabar, é que a maioria dos homens se gaba de forma racional pra uma mulher. E isso quebra, cara. Você pode se gabar de forma racional pra um homem, por exemplo. Cara, eu faturei tantos milhões essa semana com a minha empresa. Pô, que do caralho. O homem vai falar que do caralho, porque o homem é racional, velho. Que foda, irmão. Porra, olha o meu shape. Bum, foto. Caralho, que foda. Olha o meu carro. Caralho, foda. A mulher não, mano. A mulher nem entende de carro direito. Ela vê um Golf GTI e acha que é um Gol, sacou?
Não todas, vai ter mulher que entende carro, mas é minoria, né? Então, assim, ela vai ver um cara forte e ela vai achar, o cara tem, sei lá, 60 quilos e tem gomo na barriga. E ela vai falar, nossa, que gostoso. Tanto que o cara que começa a treinar, ele recebe mais elogio de homem do que de mulher. Porque a mulher, ela é simples, ela é emocional, ela precisa de muito mais para gerar atração. Então, todas essas perguntas são para gerar gatilhos sutis e fazer ela baixar a guarda. Sétima pergunta. O que te deixa com frio na barriga de verdade hoje em dia, depois de adulta? Essa conversa é sobre adrenalina, sonho, risco, desejo. Você traz emoção para a mesa. E isso ativa a química corporal. É muito poderosa essa pergunta, porque você tira ela da razão e joga pro corpo. E é aqui que o jogo vira, porque você começa a entender também os desejos e os medos dessa mulher. E isso se torna muito poderoso para usar futuramente nas conversas e explorar mais isso, para realmente se tornar um cara diferenciado na vida dela. A oitava pergunta é: você se solta mais com quem te provoca ou com quem te dá segurança? A pergunta em si já é provocante, tá? E, obviamente, você só deve usar ela quando você estiver num clima mais de tensão com essa mulher. Você mostra que entende o balanço entre a presença e o desafio, sabe? E ela já vai estar sentindo os dois em você. Então, é legal jogar essa pergunta quando ela já estiver quase entregue pra você. A nona pergunta é: se eu te pedisse pra ser 100% você agora, o que você mudaria? Essa pode entrar num papo sobre autenticidade ou até conexão, quando você tiver um papo bem íntimo com ela. Porque você mostra que você tá sacando algum personagem ou alguma máscara que ela tá usando com você. E isso desafia ela a entregar mais dela. Ela se sente exposta, mas de forma segura. E essa é a fórmula para ela se entregar. A 10ª pergunta é: você já ficou com alguém que te deu paz e tesão ao mesmo tempo? Esse aqui é jogo direto. Só use ela se você tiver intimidade com essa mulher, pelo amor de Deus, tá? Essa fala de polaridade, de desejo e equilíbrio. Ela vai rir, vai pensar e provavelmente comparar você com todos os outros indivíduos que vieram antes e tá tudo certo, porque você tá conhecendo essa mulher. Mas pelo amor de Deus, não solta essa pergunta antes de uma intimidade, de um momento e um clima pra isso, tá? É interessante. A 11ª pergunta é: sendo o tipo de mulher que você é, o que ainda te tira do controle? Essa é provocação pura, disfarçada de elogio. Né? Você entrega autoridade e ao mesmo tempo desafia ela. Elogia e depois basicamente pergunta sobre vulnerabilidade. Ela vai querer mostrar pra você o que faz ela perder o controle, e isso já vai mostrar porque ela já tá envolvida e obviamente vai mostrar também um pouquinho dos medos que ela tem durante a vida. E é muito importante você saber o medo na hora da conquista, porque não tem como você conquistar e seduzir alguém que não tá procurando nenhum remédio. Todo mundo tá procurando uma cura. Quando você sabe de que tipo de cura que a pessoa precisa, aí você muda o jogo. 12ª pergunta: você sente que alguém já te encontrou de verdade ou você ainda tá esperando essa pessoa? Essa pergunta é pra fechar com chave de ouro. Não é pra você jogar ela logo de cara, precisa também de um nível de intimidade. É pra quando você já criou uma confiança com ela, sabe? Quando o clima ele já tá ali, quando a energia já tá no ar. Ela vai pensar, vai pausar e talvez até se emocione. E nesse momento, ela vai te ver como talvez o único cara que fez ela se sentir assim. Eu posso entregar um monte de perguntas pra vocês. Essas perguntas aqui, inclusive, eu criei na hora, cara. Porque já tá muito na minha cabeça a parada de criar perguntas abertas e emocionais, tá? Que gerem algum tipo de emoção de forma sutil, sem parecer invasivo. Eu adoro fazer isso, eu adoro esse tipo de conteúdo porque a vida inteira eu fiz isso, né? De forma natural. Se vocês gostam desse tipo de pergunta profunda, cara, peçam mais aqui, porque eu posso fazer com certeza. Inclusive tem uma aula na ordem chamada As 36 Perguntas para Fazer Qualquer Pessoa Se Apaixonar. Entra na ordem, veja essa aula. E se você quer um complemento para essa aula, para realmente se tornar uma máquina, cara, de fazer pergunta, de saber conversar e dominar a arte da lábia de verdade, veja a aula As 36 Perguntas para Fazer Qualquer Pessoa Se Apaixonar por Você e
baixe o PDF do livro Manual Proibido, porque eu também coloco perguntas. Eu basicamente coloco um passo a passo da conversa, tá? Então, conforto, conexão, intimidade, tensão sexual. E cada etapa da conversa eu te dou em torno de 5 perguntas para você, em ordem, e fazendo essas perguntas para a mulher e avançando na conversa e também no nível de intimidade e conexão que vocês têm. É muito poderoso. Se você não quiser investir agora na ordem, invista no livro. Se você tiver condições de investir nos dois, invista nos dois, porque você vai se tornar uma máquina. Beleza? É isso o meu objetivo aí com vocês. Tornar vocês uma máquina de se relacionar com as pessoas, uma máquina da inteligência social e amorosa. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.